No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre a possibilidade de Kaká voltar ao São Paulo. Tem informação importante sobre o Flamengo que pretende antecipar a receita da venda de Lincoln. Quero te falar ainda sobre a visita de Felipe Melo ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Tem informação importante sobre a Globo, que fez proposta para adquirir os direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2021 e tudo sobre a treta no Vasco da Gama entre Sapinto e Felipe Bastos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só dois rápidos pedidos. Primeiro para você deixar um like aqui no vídeo, depois para se inscrever no canal do Nicola, isso é ainda mais fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. No fim do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola, fechado? Bora começar o vídeo te falando sobre uma treta no Vasco da Gama, Felipe Bastos de um lado, Sapinto do outro, volante e treinador do Vasco. Tudo começa na quinta-feira, pouco antes do confronto contra o Defensa e Justiça, confronto que determinou a eliminação do Vasco da Copa Sul-Americana. O Felipe Bastos estava relacionado junto dos demais para a partida, mas foi cortado pouco antes do jogo começar. Para falar a verdade, até registraram o desembarque dos jogadores do Vasco descendo do ônibus e a surpresa do Felipe Bastos ao saber que não estaria relacionado, que havia sido cortado até do banco de reservas. O Vasco emitiu uma nota pouco depois para contar que o Felipe Bastos e o Wesley não foram autorizados pela Conmebol para participarem do jogo, tudo porque ainda se recuperavam da Covid e acabaram não passando nos procedimentos básicos que a Conmebol tem para esse tipo de caso. Ou seja, o Vasco da Gama e o Sapinto nada teriam a ver com a história. Mas na reapresentação do elenco nessa sexta-feira, o Felipe Bastos pediu para conversar com o Sapinto. A conversa não foi nada amistosa, essa informação me foi passada por uma pessoa próxima ao Felipe Bastos. O volante nem treinou com os companheiros e pode ter nos próximos dias definido seu futuro. Vale a lembrança de que o contrato do Felipe Bastos com o Vasco termina em 31 de dezembro, jogador com enorme identificação dentro do elenco do Vasco, já teve mais moral com o torcedor, mas tem sido bem pouco utilizado desde a chegada do técnico português, só atuou uma vez, pouco mais de 30 minutos, num jogo contra o Goiás em 1º de novembro. Bora te falar agora sobre uma notícia no mínimo surpreendente. A Rede Globo fez proposta para transmitir o Campeonato Carioca de 2021. Aí você deve estar se perguntando, ô Nicola, então não entendo mais nada. Cansei de ler notícias por aí de que a Globo rescindiu o contrato com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e com todos os clubes, um contrato longo que só terminaria em 2024. Pois é, isso de fato aconteceu, mas enquanto o Campeonato Carioca se organiza com novidades, o Marcelo Campos Pinto, que foi durante muito tempo o executivo da Globo, é o cara que está capitaneando uma mudança grande no Campeonato Carioca, mudança de embalagem, de formato, enfim, uma série de coisas bacanas para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E em meio a essa transformação, a Globo apareceu e fez uma proposta para transmitir o Campeonato Carioca de 2021. Tem uma explicação que ajuda você a entender essa mudança na filosofia da Globo. Ela pagava até essa temporada de 2020 120 milhões de reais para ter os direitos de transmissão em TV aberta, TV fechada e também no pay-per-view. A nova proposta da Globo para a próxima temporada foi de apenas 40 milhões de reais, ou seja, ela oferece 1/3 em comparação ao que pagava nessa temporada, e esses 40 milhões de reais seriam inclusive com a participação do Flamengo. Conversei com o pessoal que está cuidando desse processo dentro da FERJ e dentro desse novo Campeonato Carioca, e eles me disseram que essa proposta da Globo é a pior entre 4 ofertas que existem. A Bandeirantes está na parada, o SBT é hoje tratado como o favorito, tem ainda negociações com uma TV fechada e a grande novidade dessa história, uma parceria entre a Sky e a Claro para que os jogos do Campeonato Carioca sejam transmitidos com exclusividade no pay-per-view apenas para assinantes da Claro. Se você tem seu telefone Claro e esse acordo com a FERJ for fechado, somente você vai poder assistir aos jogos do seu time no pay-per-view. Seria uma exclusividade da Claro, até por isso ela pagaria um valor bem maior. O pessoal da FERJ assegura ter hoje, na soma de todas as propostas, 140 milhões de reais, ou seja, a oferta da Globo de 40 milhões de reais por todas as propriedades não teria a mínima chance de vingar.
que pode acontecer ainda? O Campeonato Carioca de 2021 só começa em março e é possível que a Globo faça uma outra proposta, mas queria te contar sobre essa coisa curiosa de a Globo, que rescindiu o seu contrato, foi até a justiça para brigar pela rescisão do contrato, está de volta no páreo e pretende transmitir o Campeonato Carioca com a participação do Flamengo. O Flamengo tem participado de todas as negociações, embora exija mais do que os rivais, do que Vasco, Fluminense e Botafogo, o Flamengo também participa dessas conversas. Bora falar sobre um assunto que é muito polêmico: a visita de Felipe Melo, zagueiro e volante do Palmeiras, ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Esse encontro aconteceu nessa quinta-feira em Brasília. O Felipe Melo, que é amigo pessoal do Jair Bolsonaro, isso não é novidade, foi convidado para participar de uma ação do Natal voluntário que contou com uma série de crianças. O grande lance, e a polêmica surge aí, se deu porque o Felipe Melo foi visto em várias imagens, fotos e vídeos sem máscara, ao lado de várias outras pessoas, inclusive o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Em alguns momentos, inclusive, houve aglomeração, e o Felipe Melo foi bastante criticado até por torcedores do Palmeiras lá na sua conta no Instagram, por ter participado de um evento sem máscara, levando em consideração que ele corria o risco de pegar o coronavírus, levar para dentro do Palmeiras e aumentar esse surto de Covid que atingiu o Palmeiras recentemente. O Abel Ferreira, o treinador alviverde, é a mais nova vítima, vai ficar de fora por 3 partidas do comando técnico do Verdão. Nessa sexta-feira, o Felipe Melo foi à sua conta no Instagram para responder a todas as cornetadas. Dá uma olhada no vídeo. Queria dizer para você também que não foi dessa vez que o Pitbull coronou. Ainda não. E queria dizer para você que é torcedor ferrenho do vírus, do corona, que gostam de fazer aí um mimimi do caramba. Vamos lá. Será que o ambiente que eu estive, as pessoas que ali estavam, não tinham feito o exame antes? Será? Será que foi por isso que eu não coronei? Será? Não sei. Deixa pra lá. O importante é que eu continuo com saúde, graças a Deus, pronto para trabalhar e pronto para voltar o quanto antes pro gramado. Beijo no seu coração, Deus é bom. Só para lembrar que o Felipe Melo está machucado, ele se contundiu numa partida contra o Vasco, precisou passar por cirurgia no tornozelo esquerdo e só tem volta marcada para 2021, embora recentemente o volante / zagueiro tenha assegurado que estará pronto à disposição do Palmeiras para a final da Libertadores. Isso é claro, se o Verdão chegar. Final da Libertadores marcada para o dia 30 de janeiro. Bora falar agora sobre o Flamengo. O clube mais rico da América do Sul passa por enormes dificuldades financeiras a ponto de cogitar a antecipação do dinheiro da venda do Lincoln para o Paphos do Chipre. Entre o Flamengo e esse time do Chipre está tudo absolutamente certo. O martelo só não foi batido ainda porque o Lincoln não aceitou a oferta do Paphos. Como é que se deu o negócio entre os clubes? O Paphos topa pagar 4 milhões de dólares ou mais ou menos 20 milhões e meio de reais por 75% dos direitos econômicos. O Lincoln tem afirmado que prefere jogar no Dinamo de Kiev, outro clube que tem interesse no atleta, mas que ainda não formalizou uma proposta. Ele entende que vai ter muito mais visibilidade jogando no campeonato ucraniano e talvez na Liga Europa do que no campeonato do Chipre, o que ele está coberto de razão. Para tentar avançar na negociação com o Lincoln, o time do Chipre já disse que até topa emprestá-lo para algum clube da Rússia, outro campeonato que tem mais visibilidade do que o campeonato do Chipre, mas estamos diante desse impasse entre o Lincoln e seus empresários com o Flamengo e com o Paphos. A notícia que eu quero dividir com vocês e repercutir é justamente sobre a forma de pagamento. O Paphos se acertou com o Flamengo para o pagamento em 8 parcelas desses 20 milhões e meio de reais. Ou seja, o Flamengo demoraria algum tempo para receber toda a grana. E por conta da atual dificuldade financeira com o fluxo de caixa, o Flamengo já se acertou com uma instituição bancária para antecipar todos esses 8 pagamentos. Seria uma forma de o Flamengo conseguir toda essa grana agora. É óbvio que quando você antecipa dinheiro, você desperdiça uma boa parte dessa grana. Quero usar 2 exemplos recentes de clubes com problemas no caixa que tiveram de recorrer a essa situação. O primeiro deles, o Corinthians, na negociação do Pedrinho com o Benfica. O Benfica só começaria a pagar em 5 anos. A primeira parcela só venceria no ano que vem. O Corinthians não poderia esperar por conta de todas as dificuldades e antecipou 20 milhões de euros junto a um banco em Luxemburgo, na Europa. Por causa disso, desperdiçou um bom caminhão de dinheiro.
Já o Santos ainda nem oficializou a negociação do Lucas Veríssimo com o Benfica. A tendência é que esse negócio nem saia, mas o Benfica se dispôs a pagar 6,5 milhões de euros, uma primeira parcela de 1.300.000 à vista e outras parcelas ao longo dos próximos 4 anos. O Santos foi fazer uma cotação e conseguiu no Banco da Bélgica a antecipação de todo o dinheiro. Mas, em vez de 6,5 milhões de euros, ele ficaria com 5.100.000 euros. Uma perda de 22% de toda a grana, exatamente por ter antecipado esse dinheiro. Se o Flamengo, com toda a capacidade de arrecadação, sendo o clube na teoria mais saudável do país, está disposto a antecipar dinheiro da venda do Lincoln, isso é só mais uma prova grave de que o momento financeiro do Flamengo não é bom. O Flamengo precisa desesperadamente dessa grana também para ter dinheiro para comprar o Pedro. O contrato de empréstimo do atacante junto à Fiorentina termina no dia 31 de dezembro, mas o Flamengo precisa oficializar para o time italiano até a semana que vem seu interesse na contratação do Pedro, senão vai perder a prioridade na compra do atleta e vai precisar em janeiro de 2.333.000 euros para fazer o primeiro dos 6 pagamentos pela compra do jogador, negócio de 14 milhões de euros ou pouco mais de 90 milhões de reais. O Flamengo andou gastando demais, até porque tinha receitas muito boas. Na temporada passada ficou perto de arrecadar 1 bilhão de reais com receitas. Nessa temporada, por causa da pandemia e das eliminações precoces, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores da América, o Flamengo está passando por enormes apertos e a antecipação do dinheiro da venda do Lincoln é mais uma grande prova. Bora fechar o vídeo te falando sobre a possibilidade de Kaká voltar ao São Paulo. Calma, ninguém cogita a possibilidade dele ser atleta de futebol. Está aposentado desde 2017, se aposentou no Orlando City e Kaká nem pensa em voltar a jogar, pelo contrário. Ele disse no Resenha, programa da ESPN comandado pelo André Plihel, nessa sexta-feira, que tem vontade de voltar ao futebol, mas com cargo de executivo. Talvez um gerente de futebol, talvez um diretor executivo, e ele tem se preparado bastante. Durante o programa ele contou sobre alguns dos cursos que fez recentemente. Por exemplo, ele esteve num curso de negócios de futebol em Harvard, lá nos Estados Unidos, participou de um curso de gestão esportiva na FGV em parceria com a FIFA e está participando nesse momento de um curso de gestão da UEFA, tudo para que ele possa se preparar. Também no programa o Kaká contou que o melhor dos mundos seria iniciar a carreira como executivo no futebol europeu. Até porque é lá que tudo acontece, Liga dos Campeões, muito mais receita, mais investimento. Ele até cita o Milan nessa entrevista, mas o Kaká destaca que não quer ir trabalhar na Europa, apesar de entender que seria o melhor caminho, porque 2 dos seus 3 filhos moram no Brasil e ele não quer ficar distante dos 3 filhos. Então a opção por essa carreira de executivo deve começar em um clube brasileiro. Aí o olho do torcedor são paulino já brilhou. Então levei essa pergunta por uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, em caso de vitória do candidato no dia 12 de dezembro, na eleição para presidente, se o Júlio pensa na possibilidade de utilizar o Kaká. E a resposta foi sim. Não se sabe ao certo o cargo, não se sabe ao certo a função, nem se discutiu, por exemplo, a questão financeira, quanto o Kaká gostaria de ganhar, até porque ele é um iniciante, não poderia ser um salário dos mais altos, mas faz parte sim do grupo que apoia o Júlio Casares, a ideia de conversar com o ex-jogador, o último brasileiro que foi eleito o melhor do mundo. Isso aconteceu em 2007, desde então nenhum brasileiro conseguiu ser eleito o melhor do mundo. A grande pergunta que fica é como encaixar o Kaká, levando em consideração que já há vários outros candidatos para vagas no São Paulo. O Milton Cruz, por exemplo, está bastante cotado, em caso de vitória do Júlio, para voltar a exercer o cargo que tinha durante muito tempo no São Paulo, aquele homem de confiança da diretoria que fazia a ligação com a comissão técnica e o elenco e que também indicava jogadores. O Muricy Ramalho, que se aposentou recentemente como técnico e é comentarista no Sport TV. É outro bastante falado entre as pessoas próximas ao Júlio para que pudesse exercer um cargo de dirigente no São Paulo. Agora surge o nome do Kaká. Rodrigo Caetano deve ser o diretor executivo de futebol. Ele foi escolhido pelo Júlio Casares e tudo indica que ele deixa o Internacional em 31 de dezembro, quando acaba seu contrato, e assume o São Paulo para ser o diretor executivo de futebol. Então, o Júlio Casares vai ter alguma dificuldade em acomodar toda essa galera, até porque o São Paulo não nada em dinheiro, não pode se desfazer de muita grana com executivos ou em cargos parecidos esse. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer se você concorda com a possibilidade de o Kaká iniciar sua carreira como executivo no tricolor e que salário ele mereceria por isso.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse sábado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, não se inscreveu no canal ainda? Então vamos resolver isso aqui, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fechado? Queria lembrar que você também pode virar membro do canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar aqui embaixo, tem um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens bem legais. Quem virar membro do canal nesse sábado vai ter a oportunidade, por exemplo, de participar do bolão do Nicola. Toda rodada do Campeonato Brasileiro tem um bolão e aquele que conseguir 5 vitórias primeiro ganha direito de escolher uma camisa do time do coração. Eu mesmo vou comprar e enviar essa camisa. Fechado? Não esquece então de participar como membro, de deixar seu like, de se inscrever no canal e eu volto assim que surgirem mais notícias para deixar você sempre bem informado. Abraço, tchau, tchau!